O que você ignora hoje pode acabar com a sua renda amanhã. E o mais perigoso é que aquilo que destrói quase nunca começa parecendo destruição. Começa parecendo detalhe. Começa parecendo fase. Começa parecendo só mais um mês difícil. Mas é exatamente assim que o problema entra. Sem fazer barulho. Sem pedir atenção. Sem parecer urgente. E é por isso que quase ninguém reage cedo. Porque você só chama de problema quando o efeito já ficou grande demais. Mas antes disso, você chama de exagero, de preocupação demais, de paranoia. E quando o dano finalmente parece real, você descobre que ele já vinha acontecendo há muito tempo, porque a renda quase nunca acaba de uma vez. Ela vai enfraquecendo. Primeiro, você só sente menos folga. Depois, menos paz. Depois, menos escolha. A pergunta não é se o impacto vai chegar. A pergunta é: o que você está ignorando agora, que pode destruir sua renda depois? Antes da sua renda quebrar, ela perde margem. Você ainda recebe, mas já não recebe com folga. Você ainda continua, mas já não continua leve. E essa diferença parece pequena, até começar a mudar tudo. Porque o primeiro efeito do enfraquecimento não é o colapso, é a compressão. Compressão da margem. Compressão da paz. Compressão da escolha. Mas como ainda dá para suportar, você chama isso de adaptação. E é exatamente aí que mora o erro. Porque se adaptar ao aperto não significa estar seguro. Significa só que você aprendeu a viver pior. Esse é o padrão psicológico invisível. Primeiro você sente. Depois você minimiza. Depois você racionaliza. Depois você se acostuma. E quando se acostuma, você para de perceber o que já perdeu. É por isso que tanta gente diz: eu nem vi quando começou. Porque o começo da perda quase nunca parece uma queda. Parece só uma vida ficando mais apertada. E é aqui que começa a doer de verdade. Não porque tudo desabou, mas porque tudo começou a pesar. As contas continuam vindo, mas a renda já não protege como antes. Você ainda paga, ainda trabalha, ainda tenta manter tudo em pé, mas por dentro, você já sente que alguma coisa mudou. Você começa a pensar mais, se calcular mais, adiar mais, aceitar menos, sem dizer isso em voz alta. E é aí que nasce uma dor estranha. Porque por fora, parece tudo normal. Você ainda está funcionando, ainda está entregando, ainda está tentando, mas já não está em paz. E é nesse ponto que muita gente começa a se culpar. Acha que falhou, quando na verdade, estava sendo esvaziado em silêncio o tempo todo. E é aqui que começa a doer de verdade. Não porque tudo desabou de uma vez. Não porque houve um colapso óbvio, uma queda brusca, um momento dramático impossível de ignorar. Mas porque, sem você perceber claramente quando começou, tudo foi ficando mais pesado, bem mais apertado, bem mais cansativo, bem mais difícil de sustentar emocionalmente. As contas continuam vindo. Elas não param porque você está cansado. Não diminuem porque você está tentando. Não aliviam porque sua margem encolheu. Elas continuam chegando com a mesma disciplina de sempre, com a mesma exigência de sempre, como se nada tivesse mudado. Só que mudou. Porque a renda já não protege como antes. Ela ainda entra. Ainda existe. Ainda parece funcionar no papel. Mas já não cria a mesma sensação de segurança. Já não deixa o mesmo espaço para respirar. Já não absorve o impacto com a mesma facilidade. O que antes servia como proteção, agora mal consegue servir como contenção. E aí começa a parte mais silenciosa e mais cruel desse processo. Você ainda paga, ainda trabalha, ainda tenta manter tudo em pé, ainda cumpre suas responsabilidades, ainda entrega o que precisa entregar, ainda faz o que tem que ser feito. Por fora, tudo parece relativamente normal. Quem olha de fora pode até pensar que você está lidando bem, que está dando conta, que está seguindo firme como sempre. Mas por dentro, você já sente que alguma coisa mudou. Talvez você ainda não consiga explicar com clareza.
Talvez ainda não tenha um nome exato para o que está acontecendo. Mas sente. Sente no jeito como o mês pesa mais. Sente na tensão que aparece antes de abrir o aplicativo do banco. Sente no desconforto que cresce toda vez que você percebe que o esforço aumentou, mas o alívio não veio junto. Você começa a pensar mais. Pensar mais no que entra, no que sai, no que pode esperar, no que não pode. Pensar mais no futuro, mas com menos tranquilidade do que antes. Pensar mais não por estratégia, mas por pressão. Se calcular mais. Cada escolha começa a pedir conta. Cada gasto precisa de justificativa. Cada decisão parece carregar um peso que antes não carregava. O que antes era simples agora precisa ser medido, revisto, apertado, reorganizado. Adiar mais. Adia pequenas vontades. Adia planos. Adia decisões que melhorariam sua vida, porque no momento tudo parece exigir contenção. E o pior é que esse adiamento começa a parecer razoável. Começa a parecer maduro. Começa a parecer normal. Aceitar menos. Sem dizer isso em voz alta. E é aqui que nasce uma dor estranha. Porque por fora, parece tudo normal. Você ainda está funcionando. Ainda está entregando. Ainda está tentando. Mas já não está em paz. E essa talvez seja a parte mais difícil de admitir. Continuar funcionando não significa estar bem. Continuar entregando não significa estar protegido. Continuar tentando não significa que o sistema ao seu redor não esteja te esvaziando aos poucos. E é nesse ponto que muita gente começa a se culpar. Acha que falhou. Acha que perdeu o controle. Acha que não foi forte o bastante. Acha que deveria estar lidando melhor com tudo isso. Quando, na verdade, estava sendo esvaziado em silêncio o tempo todo. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe cedo. Nem toda dor financeira nasce de um erro escancarado. Às vezes, ela nasce de um enfraquecimento lento, contínuo, quase invisível, um processo que vai drenando sua margem, sua paz, sua energia e sua clareza, enquanto você ainda se força a parecer inteiro. E é por isso que dói tanto. Porque você continua de pé, mas já não está inteiro como antes. E talvez, essa seja a parte que quase ninguém quer aceitar. O que você ignora hoje quase nunca te destrói de uma vez. Quase nunca chega como um colapso repentino, um susto claro, um aviso impossível de negar. Na maioria das vezes, ele te destrói aos poucos. No detalhe que você minimiza. Na mudança que você chama de fase. No aperto que você insiste em chamar de normal. É assim que a renda vai morrendo, sem teatro, sem anúncio, sem alarme. E quando o problema finalmente ganha nome, quase sempre ele já levou margem demais. Margem de dinheiro, porque o que antes sobrava já foi consumido. Margem de paz, porque sua cabeça já passou semanas ou meses operando em tensão silenciosa. Margem de escolha, porque sem folga, sem reserva e sem clareza, você começa a decidir não pelo que é melhor, mas pelo que é urgente. E quando a margem acaba, a urgência toma o lugar da inteligência. É por isso que tanta gente só acorda quando já está reagindo tarde. E reagir tarde quase sempre custa caro demais. Custa mais em dinheiro, porque o improviso sai caro. Custa mais em paz, porque tudo passa a ser decidido sob pressão. E custa mais em liberdade, porque quando você perde margem, perde também o poder de escolher com calma. Mas aqui entra a parte que muda tudo. A solução não começa no pânico. Começa na percepção. O primeiro passo é parar de chamar de fase aquilo que já virou padrão. Se o aperto se repete, ele não é exceção. É sinal. O segundo passo é mapear onde sua renda está sangrando, o que está entrando, o que está saindo, o que está drenando sua margem sem que você perceba. O terceiro passo é reconstruir espaço. Mesmo pequeno. Mesmo lento. Cortando vazamentos, protegendo o essencial, reduzindo gastos que compram alívio curto e criam dor longa. E o quarto passo é criar base, reserva, organização e decisões menos emocionais. Porque quem volta a enxergar cedo, volta a decidir cedo. E quem decide cedo não elimina toda a dor, mas impede que ela vire destruição. Por isso a verdade é dura, mas simples. Quem aprende a perceber cedo sofre menos quando chega. Quem ignora cedo paga mais caro depois. E a melhor parte dessa verdade é que você ainda está em tempo. Se isso abriu sua mente, comenta controle aqui embaixo. Porque eu quero saber quem percebeu antes do barulho começar.
E se você quer parar de ignorar o que pode destruir sua renda amanhã, se inscreve agora. Porque quando todo mundo finalmente perceber, já vai ser tarde para aprender com calma.